Algumas orações evidentes que dependem de uma atitude nossa. O exemplo que eu dei anterior de Israel, Deus estava cumprindo um propósito durante os 400 anos que Israel ficou sob o domínio político, econômico, escravizado no Egito. Tá? Por que Deus não fez antes? Hoje, naquela época, o povo não entendia isso. Mas nós entendemos que eles estavam sendo tratados por causa da idolatria e porque se afastaram do propósito de Deus. Hoje nós compreendemos isso com muita clareza. Por isso que muitas das vezes, irmãos, algumas coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos naquele momento, nós só vamos entender depois. Não é verdade? Israel foi a mesma coisa, naquele momento eles não entendiam. Hoje nós entendemos muito claro que eles foram desobedientes, estavam ali para serem tratados. E quando eles oram a Deus, eles se encontram dentro da vontade de Deus, Deus realiza aquilo que eles estavam pedindo. Existem coisas que dependem de nós, Deus tem poder para fazer, mas nós temos que nos corrigirmos. Olha o que eu falei antes, que a oração não muda Deus, mas ela muda nós para Deus. Nós mudamos para estarmos alinhados ao propósito de Deus. E dentro desse quesito, que Deus nos muda, que Deus nos corrige, que o Espírito Santo corrige as nossas orações, nós estamos sendo alinhados ao propósito de Deus. E algumas coisas não acontecem naquele momento, mas vai acontecer mais à frente, quando nós estamos preparados para recebermos aquilo que nós estamos pedindo. Mas existem coisas que são irrevogáveis, que Deus não vai fazer. Quando eu era professor de escola bíblica dominical, numa antiga denominação a qual eu fazia parte, fiquei lá 23 anos, fui muitos anos professor de escola dominical, tinha um jovem novo, recente na igreja, e ele foi para a escola dominical, acho que numa das primeiras aulas, na primeira aula, ele pegou, nós estávamos falando sobre oração, e ele pegou e pediu que os irmãos orassem por ele, porque ele tinha jogado na loteria, e ele queria muito ganhar aquele dinheiro. Porque ele ia conseguir resolver um problema dele e ia ajudar a igreja na obra. Irmãos, é claro que para hoje nos parece engraçado essa oração. Mas ele estava na boa das intenções. Ele não entendia que aquele jogar era errado. Só que Deus ouviu a oração dele? Evidente que não. Porque estava errado. Que não estava alinhado com o propósito de Deus. Dentro de uma condição que é contrária à determinação daquilo que Deus deu na sua escritura, que é através de um jogo de azar. Só que ele não entendia. É claro que eu tive que chamar o jovem, depois da escola dominical, conversar com ele, dar uma explicação, mas ele era muito convertido, passou tudo bem. Então existem orações que não estão de acordo com a palavra. E se elas não estão de acordo com a palavra, elas não serão executadas. Elas não serão concretizadas. E existem algumas orações, vou te dar um exemplo bem louco, desculpa a expressão tão vulgar, mas para que você possa entender. Se nós fizermos uma corrente de oração aqui para Jesus não voltar para buscar a sua igreja, Deus vai atender? Evidente que não. Porque esse é o propósito de Deus. Está definido. Ele já decretou, ele já revelou. De Gênesis a Apocalipse, a palavra revela a volta de Cristo. E não vai ser pela sua oração, pela minha oração, que Deus vai dar aquilo que Ele quer, que está no seu propósito. Então aqui eu te dou uma segunda dica. Que a sua oração ela tem que estar alinhada com a palavra do Senhor. Com suas ordenanças, com seus mandamentos. Senão, elas não acontecerão. Então nós temos que entender isso. Em 1 de João 5,14, a palavra vai dizer que e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele, mas tem que ser segundo a sua vontade. Às vezes nós acreditamos que Deus vai realizar grandes milagres, porque eu estou intercedendo, porque eu estou orando. Tem algumas expressões, irmãos, eu já vi pregador pregando, dizendo que a mulher cananeia, aquela mulher cananeia que vai atrás de Jesus, falando, Senhor, ajuda! Senhor, ajuda! Senhor, ajuda! Senhor, ajuda! Os discípulos viram para Jesus e falam assim, Senhor, se tu não vai abençoar ela, despede essa mulher aí que vai andando atrás de nós. Eu já vi pregador dizendo que nós temos que insistir,
porque aí a gente vai... Irmão, se não tiver alinhado com a vontade de Deus, você vai insistir, tu vai chorar e vai fazer tudo, mas não vai acontecer. A primeira coisa que nós temos que ter com as nossas orações é sabedoria para entender a vontade de Deus. E como entender a vontade de Deus? Voltamos a Romanos 8:26. O Espírito intercede por nós nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele habita em você, você é templo do Espírito Santo, e ele se comunica com você. Em Romanos, Paulo vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. O que Paulo está querendo dizer? Que ele se comunica, há uma comunicação constante, diária, a todo momento. O Espírito Santo está dentro de você, te direcionando. Vai por aqui, faz aquilo lá, não vai por aí, segue por esse caminho. O Espírito Santo a todo momento está